Então, vamos lá, o pano de fundo disso aqui é a Matrix. O que eu vou trazer aqui? Que é a ideia do filme, né? Para quem conhece o filme, quem já viu sabe do que se trata, e quem não viu, eu vou fazer um resuminho aqui. Basicamente, o Matrix é um filme que diz o seguinte: todo o mundo que a gente está inserido, isso é a Matrix. Não é um mundo de verdade. É aquilo que alguém decidiu que a gente vê. Então, ele é bem profundo, são 3 filmes, parece que vai sair o 4º agora. Rola em cima desse contexto, né? Tudo que a gente vê, tudo que a gente enxerga, tudo que está ao nosso redor, não é a verdade. É alguma coisa que querem que a gente veja, ou é o senso comum, ou é o inconsciente de todo mundo. Então, trazendo isso primeiro para dentro do universo de obra, o que é a Matrix das obras, né? A Matrix das obras é aquilo que todo mundo sabe que é obra, todo mundo vê, aquela parte que é fácil, que é superficial, que é o que todo mundo enxerga quando passa por uma obra. Quer saber o que é a Matrix na obra? Pergunta para algum parente ou amigo seu que não seja da área. Ele vai te dizer que obra é tudo igual, que é pedreiro mais material, né? Botou lá o pedreiro, botou material, vai sair do jeito que tiver que sair. Então aqui eu estou falando pedreiro, é uma maneira de linkar a mão de obra, tá? Não é demérito, não é pejorativo nem nada. Sem ele a obra não sai, tá? Sem ele, sem o carpinteiro, sem o armador não sai, mas também não quer dizer que seja só ele, tá? Então, assim, parece que é só mão de obra e material, ela vai durar o tempo que tiver que durar, é o jeito de fazer, é o jeito que todo mundo faz, é só tocar, bota a gente onde precisa que sai. Então, assim, essa é a Matrix da obra, né? Ou seja, alguma coisa que todo mundo sabe o que é, demora o tempo que tiver que demorar, o jeito de fazer é só botar material que vai. Então, assim, essa é a Matrix da obra. Isso é o que todo mundo, quem é leigo, quem está olhando do lado de fora, entende dessa maneira, tá? Então, o filme é mais ou menos isso também. O que é a Matrix no filme? É o mundo como a gente enxerga, né? Tudo que está à sua volta seria a Matrix. Existe um outro elemento no filme que são o quê? Os agentes. Os agentes são os defensores da Matrix, aqueles que têm a responsabilidade de tirar os elementos que começam a questionar e ver de outra forma, tá? E a gente também tem isso do universo das obras. Quem são os agentes, né? Os agentes da Matrix das obras. É aquele pessoal que diz que basta cotar material e fechar no menor preço, que vai custar e durar o tempo que tiver que durar, que não tem grandes mistérios, é só jogar qualquer empresa lá e botar o mestre para tocar que o negócio sai. É só o projetinho, é só para aprovar. É aquele fácil demais, aquele básico demais que continua te puxando a se manter na realidade da Matrix que foi falado. Então esses são os agentes, que no filme também tem os agentes que defendem a Matrix, não deixam você, aqueles que começam a enxergar diferente, eles são eliminados. E esses agentes estão em todo lugar, assim como no nosso caso, esses agentes estão em todo lugar. Para eles tudo é fácil demais, é simples demais, obra é besteira, né? Tudo qualquer um pode fazer, não precisa de planejamento, é só ir tocando, não precisa de orçamento, é só fechar pelo menor preço que você encontrar, bota lá o pedreiro e bota material, o mestre pediu, você abastece, e vai tocando o barco, vai seguindo o jogo, que toda obra é igual, e assim vai. Então esses são os agentes. E do outro lado, a gente tem no filme os rebeldes, que são quem? As pessoas que, através de um processo, que a gente não tem um processo tão simples assim, mas é a analogia da pílula azul e a pílula vermelha, que eu coloquei ali, quem já viu o filme sabe. O personagem lá, o Morfeu, que é um dos principais, oferece a possibilidade da pessoa passar a enxergar a verdade. Como que ela enxerga essa verdade? Tomando a pílula vermelha, né? Se ele tomar a pílula azul, não acontece nada e ele continua da maneira que está. Mas se ele tomar a pílula vermelha, desconecta dessa Matrix e ele tem a possibilidade de ver a verdade. No nosso caso, a pílula não é alguma coisa tão rápida e fácil assim. Mas essa pílula, no nosso caso, é a formação, é a faculdade, o conhecimento técnico que te permite ter ferramental para enxergar de outra maneira, tá? Só que no nosso caso isso não é suficiente, tá? Dentro do filme isso é suficiente para você sair da Matrix e você enxergá-la por fora. A gente consegue um pouquinho sair da Matrix e enxergá-la por fora, mas você não tem todas as habilidades necessárias e da onde que surgiu o assunto para eu fazer essa analogia.
Então, os rebeldes são as pessoas que sabem que aquilo não é a verdade. Então, você como profissional, você sabe que projeto não é só para aprovar, que você precisa, sim, de um ferramental de orçamento de planejamento, que não basta jogar um monte de profissional e material que o negócio não vai acontecer. Então, você tem essa consciência. Tá? Então, esses seriam os rebeldes. Só que o que a gente está buscando aqui? Está buscando um passo a mais. O que seria esse passo a mais? Que no filme é um personagem só, que é o principal, que é o Kenny Reeves, que ele é o Neo, que ele é o escolhido. Né? Ele é uma pessoa que tem um dom diferente. Qual é esse dom que ele tem? Ele enxerga o código por trás da Matrix. Então, a partir de um certo momento, ele passa a enxergar que a Matrix é um programa, é toda uma questão ali técnica envolvida, que eu não vou entrar aqui, mas ele passa a enxergar o código. Ele passa a enxergar e perceber que tudo aquilo que está no entorno dele nada mais é do que toda uma fundamentação, um código, uma teoria por trás daquilo. E aonde eu quero chegar? Esse que é o próximo passo do profissional. Ele está formado, ele tem um conhecimento, ele percebe que não é tão simples assim, é a coisa mais complexa, então ele tem a formação, só que ele ainda não enxerga o código por trás da realidade. Ele sabe que é a Matrix, que a obra é mais do que aquilo, ele consegue perceber isso, mas ele não enxerga o código por trás. E o que é enxergar o código por trás? É você começar a enxergar e fazer analogia e associar a teoria, o fundamento, a tudo que está sendo realizado e executado na obra, de que aquilo é sim necessário. Então, o Neo, dentro da história, ele olha para a cena, ele não vê mais pessoas, ele vê 0, 1, números. Então, ele consegue se antecipar, ele consegue alterar, ele consegue se colocar numa posição privilegiada. Por isso que desvia de bala, ele para a bala de revólver, ele pula longe, ele faz um monte de coisa, porque ele domina o que está ali, ele sabe o fundamento que está por trás daquilo, ele sabe a teoria, o conceito, o código que está por trás daquilo. E esse é o objetivo, e é por isso que eu estou fazendo essa colocação e essa analogia. O próximo passo agora é você se tornar também um escolhido, não que seja um só, mas nessa posição de olhar para a obra, sabe que não é só aquilo, não é só tão simples assim, mas que por trás de cada elemento daquele que tem ali, tem uma fundamentação. A fundamentação, parte que você viu na faculdade, parte que você tem por experiência, mas que por trás de tudo tem um modelo, por trás de tudo tem uma teoria. E aí tirar da tua frente aqueles discursos dos agentes ou as pessoas que não têm esse entendimento, que na prática a teoria é outra, o negócio é fazer. Então não importa esse monte de papel, esse monte de projeto, esse monte de orçamento, começa a fazer. Então esses são os agentes querendo te tirar. E eu digo assim, na prática a teoria é outra. Quem já não ouviu isso? Tá? Isso é muito. Então assim, eu garanto que não é. Tá? O que acontece é que normalmente ou a teoria está falha ou ela está faltando, né? Está errada. Tá? Ou está faltando um pedaço de teoria ou ela está errada. Então, todo mundo que trabalha com pesquisa, com inovação, com desenvolvimento, sabe disso. Tanto que o processo é o quê? Desenvolve, estabelece alguma teoria, aplica para ver se deu o resultado obtido. Não deu, não é que a teoria está errada. A teoria está certa para aquele resultado. Não é o resultado que você quer, mas aquela teoria está certa para aquele resultado. Se não é o resultado que você quer, quais são as outras variáveis? Quais são os outros elementos? Ajusta a teoria e aplica de novo para ter o resultado que você quer. Então, se o resultado que você está tendo não é o que você quer, a culpa não é que a teoria está errada. Aquela teoria está certa para aquele resultado. Você que não conhece, ou não sabe, ou não tem os elementos para formular a teoria correta. Então, vamos lá, agora fazendo a ponte aqui com o que motivou isso. A gente está vendo agora aí quarentena, coronavírus e tal, e vem surgindo na televisão uma série de gráficos, de curvas. E a gente aqui no Brasil, ele está num momento atrás de outros lugares. Tá? Vem sendo mostradas curvas de progressão da doença. Então, até o ponto que estamos aqui no Brasil, essa curva de progressão, ela se assemelha a uma curva exponencial. Só que existem já referências de outros países que essa exponencial, num determinado tempo, ela estabiliza. Então, o primeiro cuidado que eu vou destacar aqui é, em qualquer análise, tá? A variável tempo ela é fundamental. Se a gente pegasse agora e tirasse um retrato, como se aqui fosse a China, por exemplo, primeiro lugar que apareceu, e olhasse aquela curva exponencial, qual é a consequência daquilo?
vai acabar o mundo, as pessoas vão morrer, porque a curva exponencial ela vai destruir tudo. Tá? Mas hoje a gente sabe que ela não vai assim, ela chega uma hora, ela estabiliza. Então ela chega num patamar e ela estabiliza numa quantidade, ou seja, é uma curva acumulada de uma distribuição. Que distribuição é essa? É aquele outro gráfico que eles mostram, que quer achatar a curva, porque tem um limite de atendimento da rede médica, é uma curva que ela faz um pico, né? Você quer achatar esse pico. Então isso é uma curva de distribuição normal. É uma curva de distribuição normal que o objetivo é fazer o quê? Alargar ela. A área dela, a quantidade ali, a princípio, não é influenciada. Lógico, tem o efeito ter mais rede para atender, a taxa de sucesso de tratamento é maior, tende a diminuir o número de pessoas que vão sofrer em decorrência disso. Mas a área da curva não altera por você achatar ela ou não. O que você está variando é a questão tempo. O que quer dizer tudo isso? Tá? Uma distribuição normal é também a maneira que se distribui a execução dos serviços numa obra. Então, quando você faz uma atividade, alvenaria, estrutura, seja lá a atividade que for, todas elas têm uma distribuição normal, de um perfil ou de outro. E olhando em termos acumulados, você tem uma curva S. Ela começa mais devagar, ela tem uma acelerada, essa inclinação dessa curva depende do perfil do serviço e da característica da obra, e chega num determinado ponto, ela diminui a velocidade e chega ao 100%, por exemplo, de serviço executado. Essa curva, ela plota, ela imprime uma variável em função do tempo, uma por vez, ou físico, ou financeiro, ou qualquer outra variável que você queira. Não é um recurso de engenharia, é de administração, é uma ferramenta disponível para qualquer coisa, tanto que estamos vendo aqui agora, utilizada para modelar o comportamento de um vírus. O que é isso? É você olhar e você enxergar o código por trás da Matrix. É você ver que cada serviço que você for fazer na obra, existe uma curva de aprendizado, existe a quebrada de inércia, a dificuldade da mão de obra de um serviço novo, abastecer material, toda aquela dificuldade no começo que a gente sabe, e depois, quando ela atinge, a mão de obra já pega a velocidade, ela já sabe como é que executa, ela já entendeu aquilo, ela toma o ritmo, e no final, os arremates, os fechamentos, os detalhezinhos são mais lentos, mas é o que vai fechar o 100%. Então, basicamente é isso. Você entender isso, por exemplo, te facilita muito em distribuição de equipe, em planejamento de atividade, em abastecimento de material, em logística de canteiro. Tudo tem um porquê. Tá? Então, esse é o objetivo. Você enxergar realmente a teoria e o fundamento que está por trás de cada coisa que você está executando na obra. E tudo tem fundamento, todos têm. Seja da parte de gerenciamento da obra, como eu estou falando aqui um exemplo de planejamento, seja a parte financeira, seja a parte técnica. Por exemplo, você tem lá aula de isostático, hiperestático, elementos de estrutura na faculdade. Está lá, você tem lá os modelos, uma reta, uma bolinha, um triângulo, né, o apoio, a rótula. Você chega numa obra, cadê aquilo ali? Eu te garanto, está ali. Só que você enxerga isso. Você consegue ver o que é a bolinha do modelo ali na obra? O que é o triângulo com 1 grau ou 2 graus de liberdade restringidos ali na estrutura? Você consegue enxergar isso? Então, esse é o trabalho. É você olhar e enxergar o código por trás da Matrix. Então, como é que você cria essa habilidade? Como é que você cria esse hábito de enxergar? Como eu falei, no filme é uma pílula. A pílula nossa é a faculdade, mas a pílula não te faz enxergar o código, te faz perceber a realidade da Matrix. Para a nossa felicidade, ou para a vantagem nossa, é que no filme só uma pessoa tem esse dom, né, que é o escolhido. A gente não, todo mundo pode ter isso, porque isso é treinável, isso é possível ser desenvolvido. E como se faz isso? Você vai ter que começar a provocar isso. De que maneira? Você se coloca em ambientes cercado de pessoas que estão na mesma ou com o mesmo objetivo ou que têm esse mesmo posicionamento. E praticar isso. Como é que você pratica isso? Próxima vez que você for no shopping, que você for no hotel, que você for passar por uma ponte, qualquer coisa que tenha elementos de construção da tua área, estrada, ponte, barragem,
edificação comercial, industrial, qualquer uma. Foi no shopping fazer compra com a família. Na hora de deixar o carro ali no estacionamento, dá uma olhada. Cada coisa que está ali em volta, não olha mais como passante só, como se fosse mais um consumidor. Para e olha como engenheiro para cada coisa que está ali, por que está ali. Cada sistema daquele ali, cada pilar que está apoiado num console, cada viga que está apoiada num console do pilar, cada indicação de saída de emergência, cada tubulação daquela que você vê ali aérea, eu digo estacionamento de shopping, que é um lugar legal, que tem muita coisa aparente, assim, né? Por que aquilo está ali? Por que aquela tubulação alimenta? Está pintada de alguma cor? Não está. Por quê? Ela passou aonde na viga? Passou por baixo? Passou por dentro? Pode? Não pode? Aquele apoio, como que é? Começa a propositalmente, intencionalmente, a criar, puxar os modelos que estão por trás. Tá? Para na frente de um prédio que está em execução, que está em andamento, e olha aquela estrutura, por exemplo. Quem que está apoiando em quem? Quem que está descarregando em quem? Por que o pilar está virado para um lado, não está virado para o outro? Como que aquele conjunto se comporta? Por que aquela alvenaria está parada naquela posição? Por que o aperto foi feito desse jeito? Por que tem aquele elemento na amarração da alvenaria? Por quê? E se você faria igual ou diferente? Entender. Tudo tem um motivo. Tá? Com certeza tudo tem um motivo. Por mais que diga, não, ninguém pensou naquilo. Pensou. O máximo que pode acontecer foi sendo negligenciado e quem pensou naquilo foi quem executou. Ele pensou naquilo 3 segundos antes de executar. Tá? Mas alguém pensou. Não existe como uma coisa ser feita sem se pensar. As únicas coisas que são feitas sem pensar são as coisas que são feitas pelo nosso cérebro da parte reptiliana, que é respirar, o coração bater e tal. Isso você não pensa, é automático. O resto todo você pensa antes de executar. Por mais que seja muito rápido. E aí o nosso trabalho, não deixar que as atividades sejam pensadas só por quem está executando na hora de executar. A responsabilidade depois você vai absorver. Então, faz esse trabalho de olhar para as coisas, e aí pode ser coisa física, tá? Pode ser obra em execução, edificação pronta, ou se a tua área é mais da área de projeto, pega projetos antigos, pega com colegas de outros escritórios, pega com colegas de outras construtoras, pega documentação de licitação, que serve para orçamento também, com os devidos cuidados, né? Porque nem tudo que aparece é exatamente aquilo, por trás daquilo é executado daquela maneira, mas pega outros trabalhos, outros projetos, outros orçamentos, outros planejamentos e tenta fazer o caminho. O que levou aquele profissional que fez aquilo a tomar aquela decisão? Quais outras alternativas teriam? O que você pode ter de ganho fazendo de outra maneira? O que de repente você não enxergou e não consegue justificar que aquela decisão foi tomada daquela forma? Então, tudo isso começa a trabalhar dentro da sua cabeça em criar ferramentas, criar pontos, criar conexões, criar informações. É aquilo que o Steve Jobs fala naquele discurso dele famoso, que ele, olhando para trás, ele consegue ligar os pontos, mas só olhando para trás. Olhando para frente, você não consegue. Você precisa ter o arsenal de informação, você precisa ter a ferramenta para conseguir enxergar como usa. Então, aquela história de, para que eu vou aprender isso? Não tem como saber. Você só sabe para que vai usar quando você já tem ela no seu domínio. E muitas vezes você pode combinar de uma maneira diferente. Então, voltando a questão da curva, e ali a gente teve que quase 80% das pessoas não identificaram a distribuição normal e a curva S nos gráficos. Então, isso é uma baita oportunidade de você chegar e começar a procurar o modelo e a teoria por trás de cada coisa. Tudo tem. E começar a se questionar. Eventualmente, você pode ter na tua empresa, nos teus processos, ou no teu projeto, ou na tua execução de serviço, várias coisas que estão sendo executadas simplesmente por hábito. Sempre foi feito assim, faz assim há 20 anos, há 40 anos faz assim, nunca deu errado. Então, assim, a questão de dar certo ou errado é muito subjetiva, né? A única coisa que eu consigo lembrar aqui que se faz do mesmo jeito há 50 anos e que não mudou é neném, porque o resto ninguém mais faz a mesma coisa. As ferramentas são outras, as demandas são outras, os tempos são outros. E se você faz da mesma maneira, está perdendo dinheiro, porque com certeza tem jeito mais eficiente, mais prático, mais produtivo, com melhor desempenho. A coisa que costuma ser mais associada é a alvenaria.
Pode ser que tenha gente que faz alvenaria do mesmo jeito? Pode, mas o tijolo não se faz mais do mesmo jeito, os materiais não são mais os mesmos. Tem jeito novo de fazer, até da própria massa. Eu cheguei a trabalhar em obra que fazia massa virada na obra com um saibro, não se usa mais. Antigamente se fazia com cal, não se usa mais. Então, assim, nada é exatamente a mesma coisa. E eu estou falando de uma coisa de 18 anos para cá, 20 anos para cá. Tá? Então, é importante fazer esse exercício de identificar por quê. Por que que se mostra tanto a curva na televisão? Mas para que eu preciso entender, Daniel? Para que serve isso? Serve, primeiro, para você não ficar refém do acaso, do achismo, da sorte ou de agentes externos. Você ter o controle, o domínio na tua mão. Serve para você identificar o modelo e por que que se, por exemplo, foi importante saber, no caso do Brasil, que a curva do vírus iria estabilizar num momento e que aquilo é uma curva acumulada que vinha de uma distribuição normal. Pôde-se tomar alguma medida, pôde-se tomar alguma decisão para intervir. Certo ou errado, bom ou ruim, de medida ou não, mas é uma ferramenta para tomada de decisão. Então, a gente tem a informação, você conseguir identificar os dados e associar os dados ao modelo para daí sim tomar a decisão. Então, trazendo de novo para planejamento, curva S, curva de distribuição normal. A Matrix e o que todo mundo enxerga, por exemplo, no planejamento, o que que é? Escolhe uma atividade, quando começa, quando termina, tem lá uma barrinha, acabou. Né? É só fazer isso com todas elas e linkar. Quem começa quando termina, quem termina quando acaba, é aquele negócio todo. Tá? Isso é o que todo mundo vê. Agora, o que não é todo mundo que vê e que faz diferença é que entender que cada barrinha daquela, na verdade, é a execução de um serviço. E cada serviço tem uma curva de aprendizado e uma dificuldade característica da própria obra, da equipe. Às vezes, dentro de uma mesma obra, em andares diferentes, equipes têm produtividades diferentes, de acordo com o entrosamento, bom, uma série de fatores. Então, cada atividade daquela tem uma curva própria. Cada atividade daquela desenvolve de uma maneira. Uma atividade, por exemplo, de pré-moldado, ela tem uma curva com uma inclinação maior, porque ela tem muita agilidade na execução, diferente da alvenaria, que tem uma inclinação menor. Cada curva tem o seu perfil. E aí é o código por trás. Então, não é só quando começa e quando termina. Uma atividade de 10 semanas não anda 10% por semana. Garanto, pode testar, não anda 10% por semana. Ela vai andar quanto? 1%, 3%, 7%, pode chegar a 15%. O que é isso? A distribuição normal. Né? Ela começa devagar, acelera e no final estabiliza. Então, cada uma das atividades desenvolve com uma curva normal. E não é a mesma curva normal para todas. Tá? Então, olha o refino do negócio. Cada atividade tem uma curva de distribuição normal. Cada curva de distribuição normal não é igual para todas. Então, o trabalho do planejamento plus, né? E a gente está falando agora dos escolhidos, daqueles que têm um entendimento diferenciado para observar e para aplicar isso, cada atividade precisa ter a ponderação dentro da sua distribuição, da sua curva de distribuição normal. E o final disso, depois de todas as atividades sobrepostas, eu vou ter a curva da obra. E aí eu, como gestor, preciso ver o seguinte, essa curva está coerente, essa curva não tem picos e vales, que é muito ruim para a obra você ter tira e bota gente, acelera e desacelera. Eu preciso aí ajustar as atividades da obra para que a obra como um todo tenha uma distribuição normal e uma curva S adequada. Isso é o código por trás da Matrix. É você aplicar isso dentro da tua obra, do teu serviço. Isso pode ser no espectro da obra como um todo, né? E eu estou falando da obra como um todo aqui. Ou se você trabalha em só uma atividade, é a mesma coisa. Tá? Você vai ver que a atividade, ela devagar no começo, depois ela pega um ritmo e o final é o arremate, é o que faltou, a informaçãozinha e tal. E aí fala, Daniel, mas na obra é diferente. Toda obra tem que dar diferença porque na prática a teoria é outra. Então, de novo, não é. O que muitas vezes acontece na prática, na hora de executar, percebem-se outras variáveis que quando você fez o teu planejamento, você não identificou. Né? Então, podem surgir, por exemplo, agora, estamos com uma variável nova. Todas as obras estão paralisadas. O problema é o planejamento? O problema é o cronograma? Não é. O problema é uma variável nova no processo.
Quando o gestor, antes de começar a obra, faz o planejamento e o orçamento, faz os projetos, ele assume uma série de premissas, uma série de considerações ali. E aí ninguém é vidente para identificar tudo o que pode acontecer. E também se identificar, se colocasse no orçamento do cronograma, ia ficar complicado. A maioria das obras que tem o mesmo perfil tendem a ter as variáveis mais ou menos padronizadas. Então, você consegue fazer um planejamento assertivo, um orçamento assertivo, né? Agora, não dá para você prever tudo. Então, o problema não é o problema do modelo. O problema é que surgem variáveis ao longo do processo. Tá? Pode ser uma fiscalização, pode ser uma demanda do cliente para alteração de projeto, pode ser uma pandemia que te paralisou a obra. Então, assim, não é que a teoria, o plano não resiste ao campo de batalha. Não, resiste, mas precisa ter devolutiva. Por isso que o processo não é só orçar e planejar. Ele é também durante. É monitoramento, controle, ou seja, medindo constantemente, avaliando o que está tendo de resultado com o que foi previsto, a identificação de divergências, a atuação e ajuste do curso. Esse é o trabalho. Por isso que não dá para dar uma passadinha na obra uma vez a cada 15 dias para você ter ela na tua mão. Não dá para fazer o orçamento só com um número vezes 1 metro quadrado. Não dá para você fazer um planejamento só chutando aqui ou ir botando material na obra e quando acabar, acabou. Então, gente, o objetivo aqui é forçar um pouquinho, provocar a realmente fazer esse trabalho de perceber a teoria, o conceito, o fundamento que está por trás de cada coisa. Então, só inverte um pouco a premissa agora. Se você acha que o que é importante é a prática, a teoria não precisa, por um tempo, faz esse exercício, inverte. Tá? Eu preciso sim do fundamento, da teoria, do conceito, do código. A prática é a consequência. E começa a enxergar as coisas com essa verdade. Toda vez que você encontrar algum evento ou algum fato em que você vai se pegar dizendo, na prática a teoria é outra, fala, não é. O que eu não estou enxergando aqui? Qual é o pedaço do código que eu não estou enxergando que está impactando no meu resultado? Eu tenho certeza que se você parar e fizer essa análise, você vai identificar qual o elemento que está alterando e a partir desse momento você subiu um degrau, você andou um passo, você está evoluindo no sentido de enxergar esse código aí por trás da Matrix. Então, rever. Assiste de novo, ouve o que eu falei, vê se faz sentido. Se propõe a aplicar isso, a provocar treinar esse músculo novo aí, que é o da Matrix aí dentro da sua cabeça, a identificar as coisas que estão acontecendo por trás. Agora sim, de novo, não consigo aplicar ou é diferente. Existem sempre fatores externos, tá? Existem fatores de posicionamento de empresa, de chefia, de mercado, e que eventualmente, né, aquilo não seja levado adiante. Mas não quer dizer que não existe. Tá? Se por X motivo você não executou, mas você sabe que aquilo existe. Tá? Só você pensar dessa maneira e o cara que trabalhar contigo não, você vai parecer doido. Que é exatamente o que o pessoal da Matrix acaba parecendo. Né? Quem está fora, né, quem está dentro da Matrix enxerga os que estão fora como doido. Então, se o teu colega de trabalho, se a tua equipe, se o teu chefe, sei lá, o pessoal que se relaciona contigo, não tiver ou não começar a ter o mesmo entendimento, você vai passar por doido, vai passar por teórico, vai passar por acadêmico, que na prática a teoria é outra, são os agentes, tá? Esses são os agentes. Então, não esquece aqui, eu falei da Matrix, dos agentes, dos rebeldes e do escolhido. Então, estou te mostrando o caminho para virar um escolhido. Cuidado com os agentes e, mais uma vez, obrigado, até a próxima.